Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea, principalmente sobre o trabalho de Maurício Pochettino, porque tem gente me criticando pelo vídeo de ontem, onde obviamente eu me exaltei muito pela raiva que eu estava sentindo, né? Em que o Maurício Pochettino não é tão culpado assim dos problemas que o Chelsea está tendo, né? Que ele é mais uma vítima da falta de qualidade dos atacantes, né? Porque o Chelsea vem perdendo muitos gols e tudo isso, porém eu venho aqui para dizer o simples, né? Eu acho que a responsabilidade estaria mais nos jogadores se ele não tivesse fazendo improvisações desnecessárias e matando boa parte do futebol da equipe. É inegável que toda essa bagunça que ele está fazendo está prejudicando o time. E eu vou aqui mostrar dados, números, vou mostrar aqui a tela do computador para comprovar isso. Óbvio que, assim, a culpa não é 100% dele. Obviamente a diretoria investiu muito dinheiro no clube e era para ter um ataque com jogadores mais prontos. Por exemplo, vou pegar a janela de verão do ano passado. Gastou-se uma grana absurda para trazer o Wesley Fofana, o Cucurella. Pega esse dinheiro todo. No geral, acho que dá quase uns 140 milhões de libras. Dava para trazer, por exemplo, o Rafael Leão. Sem dúvida, acho que dava para fazer isso, né? E ele, obviamente, seria o titular. Aí você cancelaria os investimentos que foram feitos no Mudryk, ok? E aí você pensa, centroavante, você tem aquele investimento todo feito no Koulibaly, você tem aquele investimento todo que foi feito para o Aubameyang, entre outros jogadores, né? Você poderia ter trazido o Osimhen já na janela do ano passado e seria mais barato do que no momento, né? E assim, na zaga você poderia contratar o Condé ou dar a chance ao Levi Colwill, e na lateral você podia já dar a chance ao Maatsen, mas aquilo tudo foi feito porque o Tuchel estava conduzindo as operações e ele não queria trabalhar com jovens jogadores, e essas eram as opções dele. Sterling, eram as opções que ele queria trazer para o time. Koulibaly, eu acho que aquela janela está muito mais na conta do péssima visão de futebol do Tuchel do que propriamente dos donos. Recentemente eles vêm fazendo investimentos que vocês podem até questionar. Algumas pessoas falaram aqui que não foram atrás do Vlahovic, não foram atrás do Kudus, entende? Eu realmente não gostei de não ter ido atrás do Kudus, mas onde o Cole Palmer mostrou que pode jogar como meio atacante. Ele tem sim suas virtudes e ele poderia ser o titular ali e deixar o Enzo e o Caicedo fazer a dupla ideal de meio campo. Mas quem que tá colocando o Gallagher ali como dupla do Caicedo e quem que tá colocando o Enzo fora de posição? Isso é o Pochettino, não são os donos. Os donos não estão forçando o time a ver ali o Colwill de lateral, o Tio durante muito tempo de ponta. Isso foi tudo ideia do Pochettino. E assim, é bom a gente colocar aqui até na questão assim da visão de jogo, como que as improvisações estão matando o time. Assim, acho que aqui agora é melhor. Olha, gente, é um pouco complicado fazer desse jeito aqui os vídeos, mas eu acho que isso é importante. Primeira coisa para ser analisada, esse aqui é o mapa de passes do time no jogo contra o West Ham, o 3-1, né? Vocês não percebem que o lado direito do campo está extremamente sobrecarregado e o lado esquerdo está morto? Esse jogador aqui é o Levi Colwill, você vê aqui que ele está muito isolado, e aqui é o Ben Chilwell. Que coisa, não? Tipo, um lateral jogando de ponta, aí você tem ali o zagueiro jogando de lateral, e você também percebe o Thiago Silva, alguns jogos que aqui fica pior, né? Um pouco atrasado, tipo assim, um pouco atrás ali comparado ao Zazi. Isso porque é um jogador com 39 anos que já tem um pouco medo de avançar no campo, porque numa corrida contra o atacante ele estaria em desvantagem, né? E você vê aqui, por exemplo, como o Nicolas Jackson também tá fora de sintonia, né? Você vê como o ataque tá totalmente desmontado porque tá sobrecarregado daquele lado, os jogadores pendem para lá, facilita o trabalho da marcação e a gente vê tudo isso acontecendo. E nas poucas vezes que o time conseguiu levar muito perigo, muito por causa desse cara aqui, o Enzo Fernandes fazendo os passes progressivos, ele liderando o time em passes progressivos completos, em tentativas. Então, a gente vê que isso funciona muito bem, né? O Enzo Fernandes jogando mais recuado e distribuindo o jogo. O passe dele é preciso e ele faz isso acontecer muito bem. Aí a gente tem um jogo contra o Bournemouth, né? E é uma sacanagem, né? Você vê que o Gusto, ele tá muito mais avançado do que o Colwill, porque o Colwill não dá esse tipo de apoio. Ele é um zagueiro jogando de lateral. Nesse jogo até que o Thiago Silva tá alinhado, né? Mas aí que a gente já vê a primeira mudança do Enzo Fernandes jogando mais avançado, e a gente já vê aqui os passes progressivos, né? O Enzo Fernandes cai na lista, porque ele tá jogando mais avançado e você tira essa qualidade. E aqui você tem até o Mudryk, você vê que o ponta participa mais do jogo, né? Mas é assim, ao mesmo tempo você vê que ele não tá tão acionado como os jogadores dessa área aqui. No caso, acho que era o Madueke, né? Eu posso estar cometendo algum equívoco, se era o Madueke ou o Sterling. Então, você vê que há uma bagunça generalizada da maneira que os passes são distribuídos no jogo e, de novo, o lado esquerdo do time sendo prejudicado porque tem que jogar com um zagueiro de lateral e você tem, é claro, ali um ponta sem apoio. E aí a gente chega pro jogo de ontem contra o Aston Villa, né? Que tava já carregado, mas vamos colocar aqui de novo, rapidinho tá carregado.
Mas acho que é bom mostrar ali como que as improvisações estão sim prejudicando a equipe. Que carregou, né? Pelo menos eu acredito sim. Aí está. Esse é o jogo contra o Aston Villa, gente. Esse é o jogo contra o Aston Villa. E assim, você percebe uma coisa bem interessante. Como que o Thiago Silva está recuado? É uma brincadeira, né? Aqui desse lado a gente vê, por exemplo, a quantidade de passes que são acionados aqui do Gusto para o Sterling. Você vê também a participação, tudo indo para o lado direito, porque o lado esquerdo está completamente desestruturado. E aí você vê o Enzo Fernandes completamente aqui deslocado para essa área do campo, não está conseguindo distribuir o jogo para todos os lados. E aí a gente vê aqui passes progressivos, o Enzo Fernandes some. Os zagueiros lideram os passos progressivos e o Cole Palmer, por exemplo. Até uma boa notícia pro Palmer, né? Então, assim, mudou a estrutura de jogo para acomodar quem? O Gallagher e o Caicedo aqui, ao invés de deixar o Enzo Fernandes conduzir isso. E o Nicolas Jackson tá ali, muito isolado, às vezes recebendo um passe, mas ele tem que recuar demais para procurar jogo porque o sistema de meio campo está bagunçado. E o Mudryk está muito isolado, porque não tem apoio de lateral, o jogo tá todo pendendo pro lado direito. E as pessoas querem me convencer que o Pochettino não tem culpa. E aí a gente vai, por exemplo, para um time mais organizado, que é o Brighton. Olha como o jogo está bem distribuído. Óbvio, o meio-campo pende um pouquinho mais para o lado do Mitoma, mas ao mesmo tempo o jogo está bem distribuído. Há um alinhamento entre os laterais, há um alinhamento entre os zagueiros. Você vê um jogo bem estruturado e bem feito. E assim, é difícil, né? O que o De Zerbi tem feito? Óbvio, tem um estilo de jogo, um trabalho mais longo. Então, de um cara que está literalmente deixando os jogadores confortáveis, todos em sua posição, e a gente vê o time funcionar muito melhor. Então, assim, não tem como defender um técnico que não faz o básico. Enquanto ele não fizer o básico, a gente vai ver aquilo. Um time que está desequilibrado, desestruturado, jogadores que estão rendendo menos e não estão sendo extraídos do seu melhor, porque o técnico coloca seus preceitos acima da necessidade do time. E, gente, não tem por que o Cole ser lateral esquerdo. De novo, o Madsen está saudável, o Tio está saudável, até o Cucurella está saudável. Então, assim, se tem uma posição que não há lesões no Chelsea, é lateral esquerda. E é lá onde ele está colocando o Cole todo santo momento, né? E assim, você tem a questão da ponta, o Mudryk está jogando bem agora, porque ele é um ponto, a gente viu até que melhora um pouco o ataque com o Mudryk por lá. E aí você vê o meio campo, gente, gastaram 115 milhões de libras, né, ou euros, né, para trazer o Caicedo. Para quê? Dar liberdade ao Enzo, tirar um pouco da carga da defesa dele e ele ter a liberdade para distribuir o jogo, até subir um pouco mais o ataque quando for necessário. Tudo isso para quê? Para o Pochettino lá isolá-lo como meio atacante, colocar ele mais próximo do gol e tirar essa qualidade de passe dele para acomodar o Gallagher. Vocês acham que isso aí é culpa dos jogadores? É culpa da diretoria? É burrice do técnico. Gente, isso é burrice. Como é que você tira o melhor jogador do seu time, que é o Enzo Fernandes, um jogador que estava super bem no início da Premier League, para tirar as melhores qualidades dele para acomodar o Gallagher? Repito, o Gallagher, que é um jogador mediano. O Gallagher não participou para um gol e não participou para uma assistência até agora na temporada. E ele está tendo que estar na posição confortável? E aí a gente vê isso, né? Óbvio, o Nicolas Jackson não está jogando muito bem, mas é difícil o centroavante também estar com o seu melhor futebol, com o meio-campo completamente desestruturado. E aí a gente vê as pontas, tem o Sterling também, que é o cara que tá sempre protegido pelo Pochettino, tem sempre todos os minutos, né? E ele premia a incompetência, né? Ao invés de, cara, eu errei com o Enzo Fernandes, vou voltar ele para a posição dele, até porque é contra-ataque, né? Eu posso precisar da velocidade do Mudryk, eu posso precisar do passe longo do Enzo. Não, ele deixa o Gallagher, ele tira o Caicedo e coloca ali o Ogochukwu, né? E o único acerto dele é o Cole Palmer, que joga um pouquinho melhor como meio atacante e vê que funciona. Imagina se o Cole Palmer jogasse de meio atacante, Enzo e Caicedo no meio campo. Não funcionaria melhor? Mas o técnico se recusa a fazer o básico. Gente, isso é uma visão que qualquer pessoa poderia ter. Qualquer. Eu não sei porque eu preciso ficar aqui gritando em relação a isso, porque é básico. Isso é tão simples, gente. É só colocar os jogadores em suas posições. Eu não estaria culpando o técnico se tivesse dado errado. Mas não, o cara quer inventar. Ele quer quer reinventar a roda. Aí, obviamente, não vai dar certo, entende? Eu vou fazer até aqui uma comparação, vou ver se eu consigo colocar, que é o jogo com o Graham Potter na época contra o Milan. Os jogadores jogando em sua posição, mesmo o elenco, a meu ver, inferior, com menos profundidade, você vai ver que a distribuição do jogo, ela é melhor, ela é mais bem feita. Ela não tem toda essa bagunça. Olha aqui, né, tipo, ela jogou num 3 zagueiros, né, mas assim, olha como o jogo tá mais bem estruturado. Gente, é simples. Você vê a participação dos alas aqui, no caso... foi sumir logo agora. Mas você vê ali a participação nos 3 zagueiros, você vê ali o Reece James e o Chilwell jogando em suas posições, né? O ala, ali eles podem fazer isso muito bem, né? Esse jogo eu não sei se foi o 3-0, né? Mas aqui, você vê a participação bem, você vê o meio-campo na época ainda sem o Enzo Fernandes, você tem os 3 zagueiros certinhos, alinhados, os alas participando bem do ataque. Então, tá tudo mais bem montado aqui.
Isso daí é um técnico que não precisou fazer. Isso, assim, para um time que estava cheio de peças, assim, preguiçosas, jogando futebol ruim. Então, assim, faça o básico que os resultados tendem a aparecer mais. Entende? Se você fica inventando demais, tenta redescobrir a roda sem necessidade, a verdade é que o time vai continuar se jogando pontos pelo caminho. Eu acredito assim, se não ganha do Burnley, se não ganha do Fulham, o Chelsea vai colocando-se em sérios problemas, para mim, com a maior parte da culpa nas mãos do Pochettino. Você não pode julgar tantos jogadores quando você vê essa bagunça generalizada e quando ele literalmente sacrifica os melhores jogadores da equipe para acomodar aqueles que estão produzindo menos. Para mim não tem defesa pro que o Pochettino vem fazendo até agora. O trabalho é ruim, o Chelsea está sendo claramente prejudicado por isso e agora que vão começar os jogos piores. Tem Burnley e Fulham, é obrigação o Chelsea ganhar desses times, já era obrigação o Chelsea ganhar de Nottingham Forest, de Bournemouth, é obrigação, gente. O time do Chelsea é muito melhor, tem muito mais talento, mesmo com as lesões, é mais capacitado, já era para ter ganhado desses times, já era para estar com mais pontos no campeonato. E aí, quando enfrentasse o City, o Arsenal, o Tottenham, aí obviamente a gente compreende se o Chelsea não tem os melhores desempenhos. Mas não conseguir ganhar dos pequenos e colocar toda a culpa nos jogadores e tirar do Pochettino é um absurdo. A lesão do Nkunku, ela não obriga o Pochettino a colocar lateral de ponta, zagueiro de lateral, entende? Não tem nada disso, nem para colocar o Enzo mais avançado. Tem jogador para jogar na posição dele de origem com competência? Usa. Para mim, assim, o Gallagher é completamente inútil nesse time. Era fácil vender ele, ainda mais com a chegada do Cole Palmer. Não tem necessidade de ter o Gallagher no time, ainda mais com o Chukwu podendo ser um reserva para o Caicedo, podendo ser um reserva para o Enzo Fernandes. Então, assim, é impressionante como as escolhas estão sendo quase sempre as piores. Isso não dá para culpar a diretoria pelo técnico estar fazendo bobagem e os jogadores por estarem jogando completamente perdidos e um amontoado dentro de campo. Por isso aqui, vocês queriam uma análise mal do jogo? Tá aí. O time do Chelsea é uma bagunça dentro de campo porque o técnico insiste em fazer coisas erradas. O lado esquerdo do time está completamente destruído e o lado direito sobrecarregado. Estão felizes? Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.